Hoje a gente vai fundo num caso real e bem assustador de assédio digital, um fenômeno que foi apelidado de o chiclete digital. Exato. E a nossa missão aqui é entender como uma obsessão, uma coisa pessoal, se transforma numa complexa teia de obsessão digital, sabe? Misturando táticas de guerra eletrônica com uma manipulação psicológica que, olha, beira o inacreditável. Beira mesmo. E importantíssimo deixar claro desde o início, toda a pesquisa original, toda a análise que a gente vai discutir aqui é da professora mestra Fabiola Salgueiro. Tudo documentado no dossiê técnico dela de 18 de janeiro de 2026. E o ponto central é que não estamos falando de um hacker do outro lado do mundo. Não. A perseguição acontece de perto, no mundo físico e no digital. E o que torna isso tão perigoso é que o ataque vai muito além de um simples vírus. É a convergência, sabe, entre uma obsessão quase biológica e o que a gente chama de guerra eletrônica de proximidade. Um relacionamento unilateral, né? Foi o termo que ela usou. Exatamente. O agressor impõe essa relação. A tecnologia vira arma para forçar a atenção e manter um controle absoluto sobre a vida da vítima. Ele cria um vínculo que só existe na cabeça dele. Certo, vamos começar a desembrulhar isso. Antes da gente mergulhar na tecnologia, que é fascinante, o que está por trás desse comportamento? Qual é a raiz de uma obsessão tão persistente a ponto de montar uma operação dessas? A gente precisa começar pela neuroquímica. É a base de tudo. A doutora Louann Brizendine, neuropsiquiatra lá da Universidade da Califórnia, tem estudos que iluminam bastante isso. Em perfis obsessivos masculinos, muitas vezes existe uma desregulação hormonal. Hormonal. Sim. Pensa na testosterona, que impulsiona o foco, combinada com uma dopamina totalmente desregulada. Essa combinação vira um combustível para um foco predatório, unidirecional. Predatório. Como assim? Você quer dizer que ele literalmente se enxerga como um caçador? Exato. O agressor se torna um caçador e a vítima um objetivo a ser controlado. Os próprios mecanismos neuroquímicos de recompensa e foco do cérebro dele são sequestrados para essa finalidade. Caramba. No fim das contas, todo esse assédio é sintoma de uma carência patológica que confunde perseguição com algum tipo de afeto distorcido. É assustador pensar que a biologia pode ser o motor disso tudo. E é aqui que a coisa fica realmente sinistra. Como essa obsessão neuroquímica se transforma em ataques técnicos tão sofisticados que a maioria de nós nem sonha que existem. O dossiê começa falando de uma tal guerra de rádio. O que é isso? A guerra de rádio é o campo de batalha invisível que nos cerca. O dossiê detalha o uso de um equipamento chamado IMSI Catcher, ou Stingray. É um nome complicado para uma ideia simples e aterrorizante. Uma falsa torre de celular. Peraí, uma torre de celular falsa, como assim? Ele monta uma antena do lado da casa da vítima, basicamente isso. É um dispositivo portátil. Ele posiciona perto do alvo e executa o que chamamos de Cellular Handover Attack. O aparelho interfere no sinal 5G, que é criptografado, seguro, e força o celular da vítima a se conectar a uma rede inferior. Tipo 4G ou 2G? Isso, 4G ou até 2G. Redes mais antigas com falhas de segurança conhecidas. Uma vez que o celular da vítima cai nessa rede controlada por ele, pronto, o agressor consegue interceptar dados, chamadas, mensagens. Entendi. Então o objetivo é rebaixar a segurança do meu celular, me tirar da pista expressa do 5G e me jogar numa estrada de terra que ele controla. Isso se aplica a outras coisas em casa? Sim, e o sequestro não para no celular. A técnica de rádio hijacking permite controlar as ondas de rádio de quase qualquer dispositivo. O dossiê cita um exemplo chocante, uma Smart TV. A TV? A TV. O agressor usou o rádio para transformar a TV da vítima num dispositivo de espionagem, um Shadow IT, como chamamos. Ela passou a funcionar como um microfone para monitoramento ambiental, ou seja, escutar tudo o que acontecia na sala da pessoa. Isso é material de filme de espionagem. Quer dizer que ele não precisou instalar um programa na TV, ele fez isso remotamente pelo ar?
Precisamente. E essa filosofia de usar o que já existe nos leva a uma técnica ainda mais sutil, chamada Living Off the Land, ou LOTO. É um ataque quase impossível de detectar para um usuário comum. Por quê? Eu tenho um ótimo antivírus, ele não pegaria nada disso? Provavelmente não, porque o agressor não instala um malware novo, barulhento. Ele usa as próprias ferramentas legítimas pré-instaladas do sistema operacional, como o PowerShell ou o agendador de tarefas do Windows para agir. Ah, entendi. Para o seu antivírus, é o próprio Windows fazendo suas tarefas de rotina. Não há um arquivo malicioso para ser detectado. É o espelhamento digital perfeito da psicologia do assédio. Ele não cria nada novo, ele apenas distorce e usa contra você o ambiente em que você já vive. Ok, o cenário está ficando cada vez mais complexo. O invasor está dentro, usando as ferramentas do meu próprio computador e me espionando pela TV. Mas ele precisa tirar esses dados roubados de lá, certo? Como ele faz isso sem disparar todos os alarmes de segurança da rede? É aí que entra a arte da camuflagem. O próximo passo é a exfiltração de dados, e as técnicas são brilhantes no sentido maligno da palavra. A principal delas, descrita no dossiê, é o Domain Fronting usando CDNs. O foco do caso foi a Fastly. CDN é aquela rede de entrega de conteúdo que deixa os sites mais rápidos, certo? Exato. Empresas gigantes e confiáveis, como o New York Times, usam a Fastly para distribuir seu conteúdo. A analogia do dossiê é perfeita. Imagine que a Fastly é um centro de distribuição de uma transportadora famosa super segura. Certo. O agressor esconde os dados roubados dentro de um pacote que parece ser destinado a essa transportadora. O firewall da vítima vê uma conexão saindo para a Fastly e pensa, tudo bem, é um endereço confiável. Mas lá dentro, o tráfego é redirecionado para o servidor do criminoso. Nossa. É como um ladrão que usa um caminhão da transportadora para entrar no meu condomínio sem ser barrado na portaria. Exatamente isso. Ele usa a reputação de uma empresa legítima como um escudo. É genial e apavorante. Existe outra forma de disfarçar essa saída de dados? Sim, existe uma camada a mais de dissimulação, o telemetry stripping. Todos os nossos sistemas, da Microsoft, do Google, enviam dados de telemetria o tempo todo. São informações de diagnóstico, relatórios de erro, coisas de rotina. Aham. O agressor intercepta esse fluxo e gruda os dados roubados nessa comunicação legítima. É como se ele usasse um carteiro oficial como mula para transportar uma encomenda ilegal. O tráfego parece uma simples atualização de sistema, mas, na verdade, está levando embora informações pessoais. Isso me faz pensar. A gente falou de ataques de rádio, de usar o sistema operacional, mas e as coisas que a gente mesmo instala? As portas que a gente abre sem perceber? Tipo, extensões de navegador. Ponto crucial. O dossiê dedica uma parte importante à auditoria de manifestos. Toda e qualquer extensão de navegador tem um arquivo que é como sua certidão de nascimento ou seu DNA, o manifest.json. O manifesto. Isso. Esse arquivo de texto simples lista em detalhes tudo o que aquela extensão tem permissão para fazer no seu computador. E ninguém lê isso, claro. Exatamente. É o equivalente digital de não ler as letras miúdas de um contrato. Você baixa uma extensão que promete organizar seus vídeos do YouTube, mas no manifesto dela está escrito permissão para ler e modificar todos os seus dados em todos os sites que você visitar. Caramba. Pronto. Você não instalou um organizador, você instalou um espião. O dossiê destaca uma permissão em particular, a Web Request, como a digital do criminoso. Com ela, a extensão pode interceptar, bloquear ou alterar absolutamente tudo que você faz na internet. Uma perícia técnica que ignora a análise do manifesto está, na prática, ignorando a arma do crime. Certo. A gente montou um quebra-cabeça técnico impressionante aqui. Guerra de rádio, viver dos recursos da terra, camuflagem em CDNs, extensões espiões. É uma operação de inteligência completa. A pergunta é: por quê? Qual o objetivo final de toda essa complexidade?
O objetivo final raramente é financeiro nesse tipo de caso. Se a gente conectar todos esses pontos, a tecnologia é apenas um meio para atingir o que a professora Salgueiro define como assassinato de reputação. É uma guerra psicológica. E isso me leva de volta à neuroquímica. Não é sobre roubar dinheiro, é sobre o controle, a destruição do alvo que o cérebro dele elegeu. Precisamente. É a manifestação máxima daquele relacionamento unilateral forçado. E as táticas para isso são devastadoras. Uma delas é o gaslighting digital. Gaslighting. O agressor usa seu acesso para alterar sutilmente o ambiente digital da vítima. E-mails somem, arquivos mudam de lugar, posts em redes sociais são alterados. O objetivo é fazer a vítima duvidar da própria sanidade. Que pesado. Outra tática é a infodemia direcionada. Ele inunda as redes com mentiras, com narrativas falsas sobre a vítima, para isolá-la socialmente. E para dar escala a essa campanha de difamação, ele usa os famosos bots, certo? O tal exército de fantasmas. Exato. Milhares de perfis falsos, todos controlados por uma única pessoa, que podem ser ativados para atacar a vítima de uma só vez. Eles comentam, compartilham as mentiras, criam a ilusão de que todo mundo está contra ela. O objetivo é claro: desacreditar, isolar e induzir a um estado de depressão e desamparo. E o sistema falha em ajudar. E o mais trágico, como o dossiê aponta, é a falha sistêmica. A vítima procura ajuda, vai à polícia e muitas vezes as autoridades, por pura ignorância técnica, tratam esses relatos como fantasia, como ficção científica. Isso reforça a narrativa do agressor de que ela é louca, deixando a vítima completamente sozinha. Um cenário desolador. Diante de um ataque tão invisível, tão complexo, que até as autoridades têm dificuldade em compreender. Existe alguma esperança? Existe uma forma de se defender? Sim, e essa é a parte mais importante e empoderadora do trabalho da professora Salgueiro. O dossiê não se limita a descrever o problema. Ele oferece o que ela chama de protocolo de sobrevivência. São passos práticos que transformam o conhecimento em poder. Um protocolo de sobrevivência. O primeiro é o teste de resistência, algo que qualquer um pode fazer. E como funciona? Todos os dados do seu navegador, usando o atalho Ctrl+Shift+Del. Em uma situação normal, a janela de limpeza aparece, mas se o sistema trava, congela ou simplesmente ignora o comando, é um sinal de alerta fortíssimo. Entendi. Significa que o chiclete digital pode estar no controle, usando políticas de sistema para se proteger e impedir que seus rastros sejam apagados. É um teste simples que revela um controle profundo. E para a parte da guerra de rádio, o que a pessoa pode observar? A análise de rádio. É preciso observar o comportamento do celular. Se ele apresenta quedas constantes e sistemáticas de 5G para 4G ou 2G, especialmente num local fixo como em casa, onde o sinal deveria ser estável, isso pode ser um indício de um ataque de cellular handover por um AMC Catcher. Um sinal de que o cerco não é só digital. Exato. É físico e próximo. Ok, então temos como identificar os sintomas. E existe uma forma de contra-atacar? De se defender ativamente? Sim, existe o contra-ataque, lógico. Uma técnica chamada DNS Sinkholing. De forma bem simplificada, é como se você editasse a agenda de contatos do seu computador. A agenda de contatos. Isso. O malware precisa ligar para casa, para o servidor do agressor, para enviar os dados. Esse endereço está escondido em CDNs como a Fastly. Com o Sinkholing, você pega esse endereço e o redireciona para um buraco negro, um endereço que não leva a lugar nenhum, como 127.0.0.1, que é o próprio computador. O malware tenta ligar para casa, mas a chamada cai no vazio. O invasor fica literalmente falando sozinho. Então, o conhecimento técnico vira a principal arma de defesa e de contra-ataque. É a arma definitiva. E essa é a mensagem final do dossiê. O conhecimento técnico é o fim do silenciamento. Ao seguir esse protocolo, a vítima deixa de ser uma figura desamparada e se torna a perita do seu próprio caso. Isso é especialmente poderoso para as mulheres,
São frequentemente as vítimas desse tipo de crime e têm suas queixas diminuídas ou ignoradas. Elas viram as donas da narrativa. Elas podem usar a tecnologia que era a arma de opressão como a prova irrefutável contra o agressor. A tecnologia, que era o veneno, se torna um antídoto. O assassinato de reputação é combatido com evidência pura e inquestionável. Isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma obrigação. A soberania sobre nossos próprios dispositivos deixou de ser uma questão de conveniência. Ela é hoje uma necessidade fundamental de segurança pessoal. Em um mundo onde as paredes das nossas casas podem se tornar transparentes pelo rádio, fica a pergunta: até que ponto a nossa própria percepção da realidade está sendo moldada por sinais que a gente não pode ver?